Exercício número 86 do capítulo 7 diz: qual é o menor número inteiro que satisfaz a desigualdade? Então vamos embora. Primeira coisa, quando começamos exercícios de logaritmos, vamos ver então as condições de existência. Então temos o nosso x dentro do nosso logaritmo, então a condição de existência é bem rápida e fácil. Vou escrever aqui que é x maior do que zero. Isso aqui é importante porque é a nossa condição existencial antes de mais nada de começar o nosso exercício. Vou fazer a mesma coisa que fizemos no nosso exercício 84 e 85. Eu vou pegar o nosso ln de x e vou chamar de y. Lembrando que o nosso ln é o nosso logaritmo na base do nosso número natural ou o nosso número neperiano, como você queira também chamar. Nosso número neperiano, também vou anotar aqui, aproximadamente 2,71. Nosso número neperiano. Vou tentar evitar ao máximo de usar ele, mas vamos então começar o nosso exercício. Então, já vou fazer a minha substituição imediata, onde eu fico com 2y ao quadrado menos 3y maior do que zero. Já é? Pois bem, eu posso colocar aqui o meu y em evidência e eu vou ter o quê? 2y menos 3 maior do que zero. E aqui a gente começa o primeiro problema. Por quê? Porque meu y, Renan, meu y pode ser maior do que zero. Sim. Se meu y for maior do que zero, 2y menos 3 também tem que ser maior do que zero, porque assim eu tenho dois números positivos multiplicando e eu passo a ter um número maior do que zero, de fato. Mas se meu y for negativo e 2y menos 3 também for negativo, eu também vou ter um número maior do que zero, porque negativo com negativo vai dar um número também positivo. Então, eu preciso analisar duas situações aqui. A primeira situação, então, vamos pensar que o nosso y seja negativo. Se o meu y ele for menor do que zero, obrigatoriamente 2y menos 3 também precisa ser menor do que zero, também precisa ser negativo, para que os dois números negativos sejam positivos. Nesse caso, eu vou chegar à conclusão de que meu y ele é menor que 3 sobre 2. Começando a análise aqui do primeiro, ou seja, trazendo o meu ln, né? Ele tem o meu ln de x, ele precisaria então ser menor do que zero, né? Eu estou trabalhando com a minha primeira hipótese do meu y. Isso significaria então que meu x ele precisaria ser menor do que e elevado a zero. Todo número elevado a zero, não importa qual número que seja, vai ser igual a 1. E aí eu passo a ter x menor do que 1. E aqui eu tenho um problema. Por quê? Porque meu número precisa ser maior do que zero, precisa ser menor do que 1 e precisa ser inteiro. Eu não tenho nenhum número inteiro entre 0 e 1. Então, esta possibilidade do meu x ser menor, do meu y ser menor do que zero, ela não vai existir, porque eu não vou conseguir achar nenhuma solução para esse problema aqui. Disso, então, vou partir para a segunda hipótese. Né? Deixa eu ver aqui a segunda hipótese, que é então, o meu y ser maior do que zero. Se o meu y ele for maior do que zero, obrigatoriamente 2y menos 3 também precisa ser maior que zero. Nesse caso, o meu y ele precisa ser maior do que 3 elevado a 2. Tudo já é? Então, vamos analisar a primeira possibilidade aqui, em que o meu ln de x ele vai ter que ser maior do que zero, que é quando o meu y vale zero. Né? Nesse caso aqui, o meu x ele precisa ser maior do que e elevado a zero. E o meu x, então, ele precisa ser maior do que 1. Beleza, até aqui, gaivota. Porque agora eu procuro duas desigualdades. O meu número precisa ser maior do que zero e precisa ser maior do que 1. 2, 3, 4, tem um número, uma grande quantidade de números inteiros que satisfazem. O menor, por enquanto, vai ser no número 2, né? Porque o 2 é maior do que 1. Lembrando que 1 não pode ser, né? Porque 1 não é maior do que 1. Então, até agora, está ganhando o número 2. O 2 é maior do que 1. E o 2 também é maior do que 0. Está satisfazendo até agora. Tenho condições de continuar, então eu vou pegar o meu ln de x. E ele precisa, então, ser maior do que 3 elevado a 2. E aí, então, meu x ele precisa ser maior então, do que meu e elevado a 3 sobre 2.
Então, meu x ele precisa ser maior que meu e vezes a raiz quadrada de e, né? Isso daqui significa que... Vou fazer mais um passo aqui. Meu x, então, ele precisa ser maior que a raiz quadrada de e ao cubo. Então, meu x ele precisa ser maior que e raiz quadrada de e. E aí aqui vem um problema. Se você tem calculadora, pode fazer que esse tipo de questão você não vai encontrar em provas, tá bem? Então, se você quiser pegar uma calculadora e já resolver daí, beleza. Se não, vamos parar para pensar da seguinte maneira. Eu sei que meu e ele é um número próximo de 3. Então, eu vou adotar o número 3. Lembrando que, quando o e é 2,71 e eu estou adotando o número 3, aqui tem uma diferença de 0,29. Ou seja, eu arredondei 0,29 para cima, que é aproximadamente 0,333, um terço é o que eu quero chegar. Ou seja, houve um arredondamento de um terço para cima. Não é por isso tudo, porque eu preciso descontar depois que eu fizer as minhas contas. E ao invés de pensar como e, eu posso pensar como 3 raiz de 3. E a raiz quadrada de 3 é 1,73. Então, como é que eu vou saber que a raiz quadrada de 3 é 1,73 na prova? Nem vou lembrar que e é 2,71, né? Então, vamos pensar da seguinte maneira. Eu posso usar aquela equação já conhecida de vocês, que é a raiz quadrada de qualquer número primo, né? Isso aqui é uma conta aproximada, tá bom? Vai ser esse meu número mais o quadrado mais próximo dividido por 2 vezes a raiz desse quadrado. Então, eu vou ter 3, o quadrado mais próximo é 4, né? Já tá do lado, dividido por quadrado de 4 é 2, 2 vezes 2, 4. Então, eu passo a ter 7 dividido por 4, que vai dar algo em torno de 1,75. Tá bom? Então, ou seja, a minha raiz quadrada de 3 eu posso adotar como 1,75. Não fiquei distante, porque a minha raiz quadrada de 3, aproximadamente 1,73, está bem na ideia ainda. Vou pegar esse 1,75 e eu preciso multiplicar ele por 3, bem, porque é o número que está ali do lado. E aí eu vou encontrar 5,25, né? 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 7, 21. Com 1 que foi 22, vai 2. 3 vezes 1, 3. Os dois que foram 5, 5,25, perfeito. E aí lembra que eu te falei que eu arredondei 0, quase 0,33 para cima? Eu preciso descontar. Então, ou seja, ainda que eu leve aqui, né, um terço vezes a raiz de um terço, ou seja, um terço é algo menor do que zero, e o que eu vou encontrar dentro da raiz também é algo menor do que zero, ou seja, eu vou encontrar qualquer porcaria ali menor que um terço. Quer ver, não? Menor que zero, entre 0 e 1. Encontrar algum valor ali, não importa qual que seja o valor, mas esse valor ele gira aproximadamente aqui, ó, 0,29, 0,30, que foi o que eu descontei. Então, ou seja, eu preciso descontar daqui. Então, ou seja, esse valor ele passa a ser menor do que 5. Inclusive, se você testar com 2, pode ser que você encontre algo ali entre 3 e 4, né? E dentro da mesma ideia. Então, ou seja, eu encontrei um valor menor do que 5 e eu procuro o menor inteiro. Então, ou seja, se eu estou atrás do 5, ou seja, sei lá, 4, botar 4, né? Deve ser 4,5, sei lá. Não importa qual é o número que eu vou encontrar. O próximo inteiro vai ser, sim, de fato, o número 5, que é o que foi usado para arredondar. Então, o menor inteiro que satisfaz a i na equação vai ser o número 5. Lembrando, é claro, você pode usar a nossa calculadora científica, você pouparia todos esses cálculos aqui, isso porque não vai estar em prova. E confere aí para ver se eu acertei, tá bom? Um abraço.